Estamos, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos 9 e 10, que diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, pois, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Aleluia. Meus queridos, quando falamos em igreja, a igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo missionário de Deus, chamado por Deus para representá-lo no mundo. A igreja tem um chamado, e esse chamado é o chamado de toda a igreja. O chamado não é de alguns, o chamado não é da liderança, o chamado não é o chamado para pastores ou missionários, que precisa ser missionário, ou povo de Deus, mas o chamado é para toda a igreja. O chamado é uma responsabilidade de todos nós. É uma responsabilidade sua e minha como igreja do Senhor Jesus. Não importa se você tem cargo ou ofício, se você tem alguma unção ou não, o chamado é de todo crente em Jesus, pois a igreja é chamada para ser missionária, e esse chamado é o chamado de todos nós. Missões é uma responsabilidade da igreja do Senhor Jesus. É o chamado de cada um, individualmente. Todos nós, você e eu, somos responsáveis para realizar a obra de Deus. O texto lido aqui no versículo 10, o apóstolo Pedro está dizendo: Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Pedro está falando que a igreja é povo de Deus. A igreja é povo de Deus. Mas povo de Deus, para quê? Povo de Deus com qual finalidade? Qual o propósito da igreja ser povo de Deus? E eu quero meditar no tema: por que e para que somos povo de Deus? Por que e para que somos povo de Deus? Primeiro, somos povo de Deus para cumprir a missão de Deus no mundo. O versículo 9 diz: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja do Senhor Jesus é comissionada por Ele para cumprir a missão dele, levando as boas novas do reino a toda criatura, a todos os povos. Foi isso que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nossa caminhada no mundo como igreja deve ser uma caminhada no cumprimento da missão de Deus, levando as boas novas do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem essa responsabilidade de proclamar as boas novas do reino. A igreja tem esta missão, e a igreja precisa entender que Deus tem uma missão no mundo e Deus usa a sua igreja. Lembrando que a igreja é você, a igreja sou eu, nós somos a igreja, e a igreja está aqui no mundo para cumprir a missão de Deus. É para isso que fomos chamados, nomeados, para participar da missão dele. É por isso que ele nos chamou.
Então o apóstolo Pedro está dizendo, vós sois o quê? Primeiro, geração eleita. O que quer dizer geração eleita? O que isso significa para nós? O que tem a ver conosco a questão de geração eleita? Quem é eleito é eleito com uma finalidade, com um propósito. Ninguém vota para outro para que ele assuma um cargo simplesmente para ele ocupar uma cadeira, mas sim para ele exercer uma função para a qual ele está sendo eleito. E a igreja foi eleita antes da fundação do mundo com o propósito de cumprir a missão de Deus, sendo uma igreja proclamadora. Segundo, nós vemos aqui o apóstolo Pedro dizendo, vós sois sacerdócio real. Fala do papel da igreja como intercessora. A igreja deve ser uma igreja intercessora. A igreja deve se colocar diante de Deus, intercedendo pelo mundo. A igreja tem um papel de intercessora. Lembra o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Ele intercedia a Deus em favor do povo e Deus perdoava aquele povo. Da mesma forma, a igreja precisa interceder para que a sua obra continue, para que Deus opere na vida das pessoas, e a oração é imprescindível para que nós possamos continuar como igreja de Deus. Uma outra coisa, aqui está dizendo também, nação santa. O que quer dizer aqui, o que o Senhor está querendo dizer para nós? Está dizendo que a igreja que cumpre o propósito de Deus é uma igreja santa, é uma igreja que vive em santidade, é uma igreja que vive para o Senhor. A santidade deve fazer parte do caráter do crente, do caráter da igreja do Senhor Jesus. Ele nos chamou para uma vida santa e Deus usa santos na realização da sua obra. Então aqui nós vemos que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. O Senhor nos adquiriu, o Senhor nos comprou pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Pertencemos a Ele, somos dele, vivemos para Ele, para cumprir a sua missão, para poder cumprir o ministério para o qual Ele nos chamou. A igreja tem uma missão no mundo, a missão de proclamar as boas novas do reino de Deus. Por quê e para que somos povo de Deus? Segundo, somos povo de Deus para ser um povo proclamador das boas novas. A parte B do versículo 9 diz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A missão da igreja é ser testemunha. A igreja foi chamada para ser testemunha de Deus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele pode fazer. A igreja é chamada para testemunhar que existe um Deus todo-poderoso e Ele nos chamou para isso, para sermos suas testemunhas. E o cumprimento da missão de Deus se dá pela proclamação do Evangelho, pelo testemunho do Evangelho. Quando eu testemunho do Evangelho para alguém, falando das boas novas do reino, eu estou cumprindo a missão de Deus. E o desejo de Deus é que todos saibam quem Ele é. Não apenas o que Ele faz, mas sim quem Ele é. E isso só pode acontecer quando a igreja cumpre o seu papel
de proclamação do Evangelho, ensinando a palavra de Deus, e Ele nos chama para isso, para sermos testemunhas dEle. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus, falando aos discípulos, disse: mas vós sereis minhas testemunhas. Isto é, a igreja tem a responsabilidade de ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, uma testemunha viva, proclamando as boas novas do reino. Nós estamos no mundo para sermos um povo de Deus, um povo que proclama as boas novas, que fale para as nações, para os povos, que contribui para a proclamação do Evangelho no mundo todo. O Salmo 96, versículo 3 diz assim: proclamai entre todos os povos as suas maravilhas e entre todas as nações as suas grandezas. Como igreja, devemos proclamar as grandezas de Deus. Quem é esse Deus maravilhoso? O que Ele faz e quem Ele é, principalmente quem Ele é. E nós estamos aqui no mundo para ser esses proclamadores, anunciando o Senhor Jesus Cristo, anunciando Deus, para que todos possam conhecê-lo. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo tem um chamado. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma vocação missionária. E é para isto que a igreja é povo de Deus. É por isso que ela é chamada como povo de Deus, para anunciar entre as nações a glória de Deus. E nós podemos fazer isso como igreja, como povo de Deus. De que maneira você e eu podemos cumprir a missão de Deus? De que maneira nós podemos, como igreja, ser uma igreja proclamadora das boas novas? Como que isto pode acontecer? Eu posso orar, eu posso contatar os missionários, eu posso falar de Jesus aonde estou, seja no meu serviço, na escola, na vizinhança, entre os parentes. Eu preciso testemunhar, eu preciso proclamar Jesus Cristo através da minha vida onde eu estou. Eu posso orar, eu posso fazer esse contato com pessoas, ou mesmo online, à distância, eu posso falar de Jesus. Eu posso ir a um campo missionário para dar um apoio ao missionário. Eu posso tornar-me um missionário. Eu posso contribuir financeiramente. Enfim, existem muitas maneiras que eu posso contribuir como povo de Deus para a proclamação e a expansão do reino de Deus. E como igreja, eu tenho essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é da liderança. Essa responsabilidade não é da agência missionária. Essa responsabilidade não é do pastor, mas é de cada crente em Jesus Cristo. Todos nós, você e eu, somos responsáveis pela proclamação das boas novas do reino. Vamos contribuir para o crescimento do reino de Deus. Vamos contribuir para que o evangelho seja pregado. Vamos cumprir a nossa missão. Vamos ser proclamadores das boas novas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e vamos cumprir esta missão, pois Jesus entregou a nós essa responsabilidade. Fique com Deus, em nome de Jesus.